Bom, galera, já faz algumas semanas aí que o Vince McMahon se aposentou da WWE, entregou seu cargo de CEO aí, de presidente da companhia e principalmente de chefe criativo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando sobre os grandes momentos da carreira do Vince. E quando eu digo grande, não é necessariamente momentos positivos, mas momentos que ele ficou marcado. Eu coloquei alguns, vai faltar vários ainda, porque a gente tá falando de um maluco que tá no wrestling desde antes dos anos 80, ali dando sequência ao trabalho do pai dele. Então, o que ele tem de história e momentos, ali como personagem ou até como um cara por trás dos bastidores, é espetacular, né? Eu listei alguns aqui pra gente relembrar um pouco, até porque eu acho que o Vince merece esse tipo de vídeo, né? Começando com a carreira dele, né? Porque ele realmente teve uma carreira de lutador na WWE, embora o pai dele nunca quisesse que ele fosse lutador, ele nunca foi oficial, mas ele teve ali algumas lutas e conquistas. Ele, por exemplo, foi o campeão mundial já da WWE e WWF. Pois é, ele tem mundial na WWE no currículo, coisa que muitos superstars, algumas lendas inclusive, não tem. O Vince, o ex-presidente da WWE, tem, né? E também já foi um vencedor de Royal Rumble. Ganhou o Royal Rumble Match de 1999, muita gente lembra disso. Alguns esquecem porque ele acabou não indo pra WrestleMania disputar título, porque ele perdeu a vaga pro Stone Cold, né? Só que ele tem essa conquista aí. Muita gente também, importante, não tem Royal Rumble na carreira, nunca venceu, talvez nunca vencerá. E o Vince tem isso também no seu currículo, né? A gente tem aí também a feud dele com o Stone Cold Steve Austin, que foi algo marcante pelos dois, né? O Stone Cold, ele, aquele estilo rebelde, e também o Vince McMahon, um grande vilão com vários e vários aliados ao longo dos anos, né? E certamente, cara, foi aí uma das melhores rivalidades da história. Muita gente diz que foi a melhor rivalidade da história. Aí é discutível, mas realmente ele aí tá nesse hall de grande feud envolvido, né? Teve o Montreal Screwjob, né? Que foi aquele evento de Survivor Series de 97, quando ele roubou ali, então, o Bret Hart. E aí aconteceu aquele roubo que os caras depois saem vazados, o Bret Hart cospe no Vince, faz o logozinho da WCW, dá um soco no Vince. É igual eu falei, nem todos os momentos são momentos positivos, mas ele ficou marcado demais nesse acontecimento aí. Uma das maiores maluquices que já houve no Pro Wrestling, né? A feud dele com o CM Punk é uma coisa marcante também, porque olha só como que o Vince era cabeça aberta. Ele deu a liberdade pro Punk abrir o jogo sobre o Vince, falar muita coisa sobre o Vince ali, criticar o Vince, pegar toda aquela galera de WC e levar com ele ali contra o Vince. E deu essa liberdade porque realmente aí foi um negócio que revolucionou. E graças a essa liberdade também criou muitos anti-WWE, muitos anti-Vince McMahon, né? Ao longo dos anos. E o Vince deixou, né? A verdade é essa, o Vince simplesmente deixou ali pelo bem dos negócios, pelo bem da história, pelo bem do show, né? Teve um momento também dele se revelando ali ser o poder maior naquela rivalidade lá que envolvia o Undertaker do Ministério das Trevas, que rivalizou com o Stone Cold, rivalizou com o Kane, teve a Stephanie envolvida, né? Dizem que nem era pra ele ser originalmente esse poder maior ali, que foi um grande plot twist, né? Mas acabou sendo. E aí, o Vince chegando e falando lá, It's me, Austin! It's me, Austin! Sempre foi eu. É muito sensacional esse momento também, né? E aí a gente entra em Attitude Era, né? Uma das grandes atitudes do Vince foi entrar na era da atitude. A WWF na época tinha ali aquela concorrência com a WCW, sofria, tinha passado por polêmicas, muitos lutadores saíram, problema dos esteroides, tentou ali engrenar a nova geração ali e ficou mais ou menos, né? Ele revelou bons nomes, mas não atraía tanto. E aí ele fala, quer saber? Dane-se, vou colocar aqui palavrão, vou colocar xingo, vou colocar mulheres sexys, vou fazer de tudo aqui, violência. E aí teve a era da atitude, que foi ali um entretenimento puro. Para quem reclama de ter muito entretenimento às vezes e não ter tanto wrestling, cara, a atitude era entretenimento mais do que qualquer coisa. É que era entretenimento bom. Então o pessoal não reclamava, né, da falta de wrestling, que voltou a ter depois na era seguinte, mas esse é o ponto, né? Se o entretenimento for bom, sinceramente, muita gente talvez nem vai ligar se não teve tanto wrestling ali puro envolvido, né? A Attitude Era o maior exemplo disso, que muita gente diz que foi a melhor era de todos os tempos. Mas funcionou, funcionou pra valer. Foi quando a WWE e a WWF deu um salto enorme para poder se tornar uma potência nos anos seguintes, né? Nas décadas seguintes. Ele
teve boas escolhas de estrelas ao longo da carreira, não dá nem pra citar todas aqui, né? E nem todas foi só ele que escolheu, alguns foram apresentados pra ele e depois ele deu a sequência. Então eu posso citar o John Cena. O John Cena foi uma escolha que ele teve muito bem acertada e se tornou o rosto da companhia durante muitos anos, né? A gente tem o Brock Lesnar também, que ele tinha a opção de pegar talvez o Shelton Benjamin, foi no Lesnar, acreditou no Lesnar, e até os dias de hoje a gente vê aí o tamanho que tem o Lesnar, a importância que ele traz pra WWE aí, até mesmo depois de vários e vários anos que passaram, né? A escolha da Stephanie e do Triple H ali como os cabeças de mandar na WWE. Hoje em dia esse comando deles não é apenas em kayfabe, mas só de ter colocado em kayfabe isso eu acho que funcionou muito. Ele poderia ter colocado o Shane, mas escolheu a Stephanie e Triple H para fazer esse papel de autoridade ali, de presidentes. E criou esse território para hoje, de fato, eles literalmente mandarem em tudo. Acho que também foi uma escolha muito legal. E claro, né, não dá para dizer que ele também não contribuiu demais pro tamanho que o Undertaker se tornou, né? O Undertaker no começo ele nem acreditava tanto, mas depois ali, quando ele viu que a carreira do Undertaker poderia funcionar, ele protegeu o Undertaker de todas as formas possíveis, uma história de lealdade, de amizade entre os dois, o tamanho que eles têm, tanto que ele introduziu o Undertaker, né, no Hall da Fama, foi espetacular aí, então também tem que dar créditos ao Vince por isso. Ele também, cara, ele precisa ser elogiado porque ele aceitava trabalhar com os inimigos, né? Eu citei o CM Punk anteriormente, mas, cara, ele lidou com vários caras com muito ego. Por exemplo, o Hulk Hogan, Ultimate Warrior, caras que eram terríveis, às vezes eram mercenários, às vezes eram traíras, e ele mesmo assim aceitava porque sabia que esses caras davam números, davam audiência, o público gostava, pelo bem do show, pelo bem dos negócios. Ele muitas vezes ali, como que eu posso dizer, vendeu a alma ao diabo, o Vince McMahon, né? A criação do Hall da Fama também eu acho que é bem interessante. Hall da Fama, embora muita gente fala que poderia ser melhor, com certeza, poderia ser melhor, mais organizado, mas querendo ou não, você poder dar a oportunidade de vários lutadores todo santo ano aparecerem, receberem homenagens, poderem fazer um discurso, agradecer o universo da WWE. Alguns deles, assim, a gente até esquecia que tinha sido da WWE e tem a oportunidade de estar lá de novo, sendo homenageados, sendo relembrados, né? Então, a ideia é boa, a ideia é realmente boa, né? Tem a questão da WWE Network, são coisas que, claro, não é só o Vince que resolveu lançar, ele era o homem propaganda, até porque é o CEO. Outras pessoas ajudaram a formar esse conjunto, mas a WWE Network é uma ideia muito boa, tá? A WWE Network menos de $10, é que, claro, para nós do Brasil aqui que estamos com o dólar alto, parece ainda muito caro, né? Vai pagar mais de R$50, mas assim, teoricamente, menos de $10 é um bom preço para os americanos. E, cara, você tem acesso ao pay-per-view exclusivo do mês, você tem acesso a todos os tipos de conteúdos possíveis dentro daquele mês. Ainda tinha antigamente aquela promoção de o primeiro mês você não paga, né? E aí você começa a pagar a partir do segundo. Então, assim, é vantajoso, né? A WWE Network é uma ideia muito boa para você poder ver o wrestling de uma maneira bem prática, né? A ideia das brands também, Raw e SmackDown, também não foi uma coisa só elaborada por ele, mas que ele manteve. Você ter duas marcas diferentes, dividir ali lutadores em um roster e em outro roster também para ficar melhor organizado. Um grande feito envolvendo ele foi a compra de outras companhias, dentre elas a WCW, que foi o momento mais marcante, porque a WCW era uma concorrente. A WCW teve momentos que esteve à frente da WWE, da WWF, né? Pô, será que ela venceria a guerra? E aí, no fim das contas, ele ganhou a guerra, comprou a WCW, trouxe alguns lutadores da WCW pra lá. Então, também é, assim, histórico. É como se a Elite tivesse, hoje em dia, aí, forte o suficiente e comprasse a WWE, por exemplo, né? Só um exemplo bem bobo, assim, não é nem a mesma comparação justa. Mas vocês entenderam, né? E dentre outras coisas, a gente tem que elogiar a criação da WrestleMania, né, cara? O maior evento de wrestling do mundo, né? O Super Bowl do Pro Wrestling ali, que atrai celebridades, diversas pessoas, milhares de pessoas, arenas cheias, as entradas, as iluminações, os palcos. É sensacional, cara. Quando anunciam quando vai ser a WrestleMania fulano, ciclano ou bertana, e o local é como se fosse um anúncio da Copa do Mundo, sabe? Em qual lugar vai ser. É incrível, é uma ideia genial, certamente. É outra coisa que precisa ser elogiada no Vince, dentre outras que eu acabei não colocando no vídeo, mas vocês podem também mencionar nos comentários.